Vocês estão bem? Deu uma esfriada de novo, né? Né, Dario? Esfriou de novo, né? Abra sua Bíblia, por favor, no segundo livro dos reis de Israel, segundo Reis, capítulo 6. Nós vamos ler do versículo 14 ao 17. É isso mesmo. Segundo a Reis 6, nós vamos começar no 14 ao 17. Amigo Espírito Santo, tens liberdade para ministrar os nossos corações. Nos colocamos como terra sedenta, precisando ouvir a Tua palavra e precisando receber de Ti. Em nome de Jesus, fale conosco, é o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Segundo livro dos Reis, capítulo 6, versículo 14. Então enviou para lá cavalos, carros e fortes tropas. Chegaram de noite e cercaram a cidade. Tendo-se levantado muito cedo o moço do homem de Deus e saído, eis que tropas, cavalos e carros haviam cercado a cidade. Então o moço lhe disse: ai, meu senhor, o que faremos? Ele respondeu: não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que lhes abra os olhos para que veja. O Senhor abriu os olhos do moço, e ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Amém. Queridos, o rei da Síria estava constantemente fazendo guerra contra Israel, certo? E todas as armadilhas, tudo que o rei da Síria preparava, emboscadas para pegar o rei de Israel, o rei de Israel não caía nas armadilhas, nas emboscadas que o rei da Síria preparava, certo? E o rei da Síria ficou perturbado com esse negócio. Mas peraí, o que está acontecendo? Tem um traidor aqui no nosso meio. Que eu conto aqui, eu falo a nossa estratégia para capturar o rei de Israel, e o traidor vai lá em Israel e fala para o rei, contra o rei. Temos um X9 no nosso meio. Quando alguém falar para ele: não, meu senhor, não é isso. Não há um traidor no nosso meio, não tem um X9 no nosso meio. O que tem é lá em Israel, tem um Eliseu. Que o Eliseu, Deus fala para Eliseu a sua trama, o que o senhor vai fazer, e o Eliseu conta para o rei, e o rei não cai na sua armadilha. O rei da Síria então fica: peraí, aonde está esse homem? Aonde está esse Eliseu? Porque eu vou atrás dele, porque eu quero matar esse cara, porque como assim? Então o rei da Síria levanta ali um grande exército e cerca a cidade que estava Eliseu, ali a casa de Eliseu. E é esse versículo que nós lemos. Ele enviou carros, cavalos e uma grande tropa, e essa tropa estava ali cercando Eliseu, a fim de capturá-lo, a fim de matá-lo, porque Eliseu era o X9 do céu, certo? Que entregava tudo. Quando o moço de Eliseu, ele acorda pela manhã, ele sai de casa, ele vê aquele monte de cavalo, de carro, de guerra, prontos ali para atacar, ele diz: Senhor, Eliseu, é o nosso fim. Nós vamos morrer aqui, acabou para nós. Mas Eliseu diz uma palavra que muda tudo. Ele diz assim: olha, não temas. Talvez o moço tenha pensado: Eliseu, eu acho que você não viu o que eu vi. Vem cá para você ver, dá uma olhadinha aqui, ó. Dá uma olhada, vê esse tanto de homem aí, prontinho para te matar. Você está falando não temas, porque eu acho que você não viu o que eu estou vendo. Mas a resposta do porquê Eliseu diz não temas, por que Eliseu diz isso, não temas? Porque Eliseu já tinha visto no espiritual os carros e cavalos de fogo que Deus já tinha mandado. Enquanto o moço estava vendo o natural,
os cavalos do rei da Síria, os homens do rei da Síria, toda a tropa da Síria pronta para atacar. Eliseu diz, não temas, porque Eliseu já estava vendo uma perspectiva espiritual. Maior são os que estão conosco. Não é eu que não vi o que você está vendo, moço. É você que ainda não viu o que eu estou vendo. O que eu estou vendo são os carros e as carruagens de fogo, que são inúmeras vezes maiores do que esse naturalmente que você está vendo. O moço está vendo o natural. Eliseu está vendo no mundo espiritual. Mas há uma grande diferença entre o natural e o espiritual. Tem um fator que vai fazer com que o moço de Eliseu se tranquilize. Tranquilize. O texto diz, versículo 17, diz que Eliseu orou e Deus abriu os olhos do moço. E ele passou a ver agora o que Eliseu estava vendo. Ele viu os carros e a carruagem de fogo no mundo espiritual. Então ele passa a ver o mundo espiritual. Então quando ele vê o mundo espiritual, ele, opa, então eu fico tranquilo. Porque maior são os que estão conosco. O que faz o moço mudar a sua perspectiva? O que faz o moço mudar a perspectiva de quem estava com medo e agora não está mais com medo? Porque ele viu o mundo espiritual. O que faz? Qual é a chave? Qual é a mudança aqui? A oração. Eliseu orou, versículo 17. E Deus abriu os olhos do moço. E ele viu agora o que ele não estava vendo ainda. O mundo espiritual. E no mundo espiritual ele está vendo que quem está conosco é maior do que no natural. Então a oração faz o moço mudar a sua perspectiva. A oração muda a nossa perspectiva da realidade. Quando nós oramos, nós conseguimos visualizar o mundo espiritual. E aqui, sim, você pode visualizar o mundo espiritual com uma visão, dom de visão, com uma visão aberta e ver o que Deus, e ver algo como o moço viu. Mas eu quero te apresentar um novo aspecto. É você ter um entendimento espiritual da situação que você está vivendo. Porque enquanto o moço está olhando só no natural, ele tem uma perspectiva, eu vou morrer aqui agora, acabou para mim. Mas quando há oração, ele começa a ter uma perspectiva espiritual daquela situação que ele está vivendo. Então sim, Deus pode abrir a tua visão e você enxergar o mundo espiritual. Mas não é somente isso. É você ter uma perspectiva, é você ter uma realidade espiritual do que você está vivendo. A oração muda a sua perspectiva. A chave. Tem gente que gosta, né? Do negócio do código, né? O código. A chave é a oração. Eu vou te destravar agora eu vou te destravar. O que vai te destravar é a oração. Se você gosta disso, pronto, falei do jeito que você gostou, acabou, aleluia, agora vai. A chave é a oração. O que te faz ter a perspectiva do Deus grandioso que você serve é a oração. Tiago, você já teve a experiência? Você vai orar, parece um gatinho, já? Você entra para o seu período de oração, você entra como se fosse um gatinho. Quando você sai, você parece um leão. Você rasga o diabo no meio se ele aparecer. Por quê? Enquanto você estava orando, a sua perspectiva espiritual aumentou. O Espírito Santo imprimiu no seu espírito as questões espirituais. Ei, fique tranquilo. Eu estou contigo. Você sai da manhã de oração assim... É verdade, André? Você entra parecendo um pincher. Você sai parecendo um leão. Por quê? A sua perspectiva espiritual aumentou. Diga, eu preciso orar.
eu preciso orar. Porque a oração muda a sua perspectiva. Às vezes nós estamos temendo coisas que, se nós orássemos, já teríamos uma nova perspectiva daquilo e não temeríamos mais aquilo, aquela situação. Por quê? A oração mudou a minha perspectiva. Legal. Esse elemento, oração, essa chave, esse código, que é tão importante na vida de todo cristão. O que é a oração? Hoje eu quero ser bem pedagógico, bem pedagógico. O que é a oração? A oração é a comunicação da criatura com o seu Criador. No livro, eu te aconselho a não ler esse livro, tá? Se você ler, perdeu sua vida. Porque tarda o pleno avivamento, certo? Eu te aconselho a não ler, tá? Brincadeira, leia. No livro Porque Tarda o Pleno Avivamento, Leonardo Ravenhill, ele diz a seguinte frase: a oração é profundamente simples e, ao mesmo tempo, profunda. É uma forma de expressão tão simples que até uma criancinha pode exercê-la. Mas é igualmente tão sublime que ultrapassa os recursos da linguagem humana e esgota o seu vocabulário. É muito simples, mas ao mesmo tempo é muito profunda. Por quê? A oração é simples no seu modo de fazer, mas profunda por conectar um ser humano pecador a um Deus santo. É muito simples na maneira, na linguagem. Você não precisa decorar um dicionário para falar com Deus. Deus entende o seu português arrastado. Deus entende os nossos erros de verbais, às vezes que a gente fala, nós fomos, nós voltemos. Deus vai entender isso aí. Porque é simples de você falar com Deus. Os discípulos entenderam isso. Os discípulos andaram com Jesus 3 anos e meio. Viram Jesus ressuscitar um morto, levantar paralítico, curar, milagres assim, estrondosos. Mas eles não foram até Jesus pedir: Jesus, ensina a gente a curar um cego aí, Jesus. Para levantar nossos likes aqui, dá uma, Jesus, ensina a gente. Jesus, ensina a gente a levantar um defunto, como é que faz, que oração que faz, dá 3 pulinhos, vem para... Não. Eles não pediram para Jesus ensinar isso. Ele diz: Senhor, ensina-nos a orar. Ensina-nos a orar. Por quê? Através da vida de oração de Jesus, eles perceberam o quão vital é a oração na vida de um cristão. O quão vital, o quão questão de sobrevivência é para um cristão a sua vida de oração. Então eles colocaram a oração, sabe, um liderado ali, conversando com o seu líder, pedindo conselho, ele colocaram assim no último grau: ensina-nos a orar. Eu quero que o Senhor nos ensine a orar. Oração é vital para a vida do cristão, a oração. Os discípulos entenderam isso. Abra a sua Bíblia, por favor, em Lucas, capítulo 18. Repita depois de mim: a oração é vital para a vida do cristão. É vital. A oração é um dever. Você não tem a opção de orar. Vamos começar a falar rasgado aqui agora. Você não tem a opção de orar. Você é crente, ama Jesus, o Espírito Santo está aí dentro. Claudinho, você não tem a opção de não orar. Você entendeu? Ok, está tudo certo. Lucas 18, versículo 1 diz assim: e contou-lhes também uma parábola sobre o dever
dever de orar sempre e nunca desfalecer. Oração não é uma opção na vida do cristão, é um dever. A oração para todo cristão é um dever que não deve ser exercido com um senso de obrigação, mas sim de devoção. A Bíblia me manda, eu tenho o dever de amar a minha esposa. É um mandamento bíblico. Eu, marido, tenho que amar a Michele. Deve estar me ouvindo agora. É meu dever. Agora, nós temos 16 anos de casado. Agora, você imagina se eu cumprisse esse meu dever com um senso de obrigação. Eu tenho que te amar, minha filha. Então, te amo. Você acha que eu estaria casado até hoje, 16 anos? É um dever, mas que eu demonstro não com uma obrigação, com um senso de carinho, com um senso de amor. Assim é o meu relacionamento entre Deus e a oração. Eu, enquanto cristão, tenho um dever de orar. Porque a oração é o que vai me conectar com o Senhor, com o meu Pai. Mas eu não posso lidar com esse dever com o senso de obrigação, mas sim com o senso de devoção. Com o senso de devoção. Devoção. A oração é vital para a vida do cristão. A oração é um dever para todo cristão. Nós precisamos orar. Amém? Existem alguns elementos que devem compor a sua oração. Existem alguns elementos que devem compor a sua vida de oração. E o primeiro deles, que eu quero estudar com você essa noite, é a adoração. Adoração. E se tem alguém mestre nisso, é Davi. Davi fazia isso com uma excelência assustadora. Você vai olhar, existe um padrão nos Salmos de Davi. Nos Salmos de Davi existe um padrão. Ele começa, você vai perceber os 3, 4 primeiros versículos, ele só adora. Ele vai acabar o salmo pedindo, Deus, me livra daqueles meus inimigos, lazarento, Deus mata eles. Mas ele começou adorando. Ele começou adorando. Senhor, eu te glorifico, Senhor, eu te adoro, Senhor, eu te exalto. Ou seja, a adoração vem em primeiro lugar. Salmo 145, escuta Davi aí. Eu te exaltarei, ó Deus, Rei meu, e bendirei o teu nome pelos séculos dos séculos e para sempre. Versículo 2, cada dia te bendirei e louvarei o teu nome pelos séculos dos séculos e para sempre. Grande é o Senhor e muito digno de louvor, e a sua grandeza inescrutável. Daqui a pouquinho ele começa a pedir. Mas ele entra com adoração. No seu período de oração, a adoração precisa estar em primeiro lugar. Adoração. Eu percebi esses dias algo, Andréia. Não sei. Eu me proponho, eu tenho um tempo X que eu oro por dia. X, eu oro isso aqui por dia. No mínimo 1 hora eu oro por dia. Mínimo. É o que eu me propus. E eu estou lutando para aumentar isso. E eu faço meu plano de oração, né? Vou 30 minutos, eu vou adorar, depois eu vou aqui, ali e tal, enfim. Quando eu estou adorando, não sei se vocês já chegaram nisso. Quando eu estou adorando, eu estou ali adorando, Senhor, eu te glorifico, eu te exalto, né? Aquela coisa toda. Daqui a pouco me vem no meu espírito algo relacionado àquilo que eu iria orar. E eu logo falo assim, não, peraí, não, agora é hora de adoração, daqui a pouco a gente conversa sobre isso. Aí eu pensando com a minha mente, não, é o Espírito Santo. Espírito Santo, mas eu vou orar isso aí depois. Mas ele me fez entender que a maneira com que eu adoro, ele traz revelações daquilo que eu ainda iria orar, que eu iria pedir uma estratégia, alguma coisa para fazer, ele, no meu espírito, enquanto eu estava orando, me veio uma resposta daquilo que eu ainda iria falar. No seu tempo de adoração. Tem momentos que você está ali adorando, glorificando a Deus, e passa o tempo, passa o relógio, você vê se toda a minha 1 hora foi de adoração. Amém. Mas nós precisamos criar a cultura de adorar a Deus.
Deixa eu te dar vamos fazer um prático aqui agora. André começou com um prático, vou fazer um prático. Você não precisa adorar sozinho. Você pode chamar o irmão Davi, os salmistas, para adorar com você. Você quer ver uma coisa? Abre para a sua Bíblia aí, Salmo 48. Esse Salmo 48 aqui, é impossível você ler ele e não ouvir a voz do Ademar de Campos na sua cabeça. É impossível. Moisés, é a sua cara esse. Vê se você consegue não ouvir o Ademar de Campos na sua cabeça. Grande é o Senhor e muito digno de louvor na cidade do nosso Deus. Você começa a cantar com melodia já, né? Chama Davi para cantar, para adorar com você. Abre a sua Bíblia, na sua hora de adoração, leia um salmo de adoração a Deus. Senhor, grande é o Senhor, o seu nome é grande, o Senhor é poderoso, digno é o Senhor de ser louvado. Senhor, tu é digno de ser louvado, tu é digno de ser adorado. Eu te exalto nesse momento. Você volta para o versículo. Seu santo nome, Senhor, teu nome é santo, teu nome é poderoso, teu nome é majestoso. Você está usando a palavra para adorar a Deus. Você está usando salmos de adoração a Deus para adorar a Ele. E aí, se ficar bom, você põe o Ademar de Campos para cantar para você essa música. Chama ele lá. Ele está no YouTube lá, fica à vontade. Você tem ferramentas para adorar a Deus. Se você, como eu, é desafinado, certo? Eu falei para Moisés, eu sou desafinado para bater palma, gente. Você está no louvor, você batendo palma, eu erro, a Michelle fala assim, ó, agora entra, agora. Aí eu vou, para bater palma, gente, eu sou desafinado. Então o que eu faço? Porque se eu cantar, acho que Jesus vai embora do meu momento. Se eu abrir a boca para cantar, eu falo, Felipe, olha, daqui a pouco eu volto para receber sua adoração, tá? Mas agora não dá para ficar aqui não. Use a palavra para adorar o Senhor. Você tem ferramentas que podem te ajudar a isso. Adoração, confissão, Salmo 51. Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a sua benignidade. Apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica do meu pecado. No lugar de oração é o lugar propício para você se arrepender. É muito interessante que quando você está adorando, o Espírito Santo vem e traz luz nas áreas que você precisa de arrependimento. Eu me lembro uma vez, eu tenho um hábito de, ao menos 2 vezes por mês, fazer uma vigília de oração. Começa da meia-noite, do sábado até às 6 horas da manhã. Os casados vão me entender. Sabe aquela coisa assim, você não brigou, sabe? Não brigou, não teve briga. Mas o negócio está meio assim, sabe? O negócio está meio estranho assim. Não houve briga, certo? Mas houve... O negócio estava meio estranho, né? Sempre é culpa dela, nunca a culpa é minha, certo? Só para deixar claro aqui. Te amo, tá? Brincadeira, gente. Estava meio estranho. Não brigamos, então eu falei, nós não brigamos. Aí a gente quer espiritualizar a coisa, né? Eu não briguei, então preciso pedir perdão. Está tudo certo. Está tudo certo. Beleza. Entro eu para o meu tempo de oração. Lá, madrugada orando. Vou estar lá o crentão aqui, vai lá orar. Beleza, e começo. Espírito Santo, eu te adoro, Senhor, eu te glorifico, aleluia, aleluia. E nada. Sabe quando o céu está de bronze, assim, ó, nem para... Eu vou ficar a noite inteira aqui sozinho mesmo, é isso aí? Eu fico, não tem problema, mas só que se o senhor viesse, ia ser melhor. Beleza. De repente ele veio. E o que ele falou? Do meu pecado. Volta lá, pede perdão para tua esposa, aí você volta aqui e a gente continua. Pode ser? O que eu fiz? Voltei lá, pedi perdão. Quando eu voltei, o céu estava abertinho, abertinho, abertinho. Porque às vezes no nosso momento de adoração ali, Ele vai trazer no meu espírito as áreas que eu preciso de arrependimento. Aonde eu preciso ser quebrantado. Aonde eu preciso de arrependimento, de perdão. Pedir perdão, de perdoar. Agradecimento. Você tem que ter agradecimento. Agradeça a Deus, meu amigo. No seu tempo de adoração, agradeça. Salmo 100, versículo 4. Entrai pelas portas dele com gratidão. Outras traduções diz louvor, ações de graça. Gratidão. Não chega pedindo, não. Adora ele primeiro. Pede perdão, se arrepende. Certo? Amém? Vocês estão aí? Aleluia. Intercessão.
Intercessão. Eu quero agora aqui, abra sua Bíblia aí, esse eu quero que você abra comigo. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 1. Intercessão. Santo de Jesus, queridinho e queridinha de Jesus. Você não precisa de uma unção, de um óleo na sua cabeça para você ser um intercessor. Você não precisa. Todos nós somos intercessores. Marido, macho, sacerdote, você é intercessor da sua casa, você é intercessor do seu lar, você é intercessor dos seus filhos, todos nós somos intercessores. Mas Felipe, aqui na igreja tem uma galerinha meio estranha que se reúne naquela salinha ali, ó, os chamados sim, tem um pessoal que se reúne para orar, para interceder. Porém, todos nós somos intercessores. Oração não é uma exclusividade desse povo, não! É sua. A intercessão é para todos nós. O que diz aí? 1 Timóteo 2:1. Antes de tudo, recomendamos que façam súplicas, orações, intercessões e ação de graça por todos os homens. Olha só, vou atualizar o versículo aqui. Antes de tudo, recomendam que os intercessores, aqueles que é da equipe da Naira, façam súplicas, orações, intercessões. É isso que está escrito aí? Não é. Não é isso que está escrito. Diga, eu sou um intercessor. Eu sou um intercessor. Não preciso estar na equipe da Naira. Agora ficou fraco, hein? Não preciso estar na equipe da Naira para interceder. Eu sou intercessor. Amém? Intercede por mim aí. Amém? Glória a Jesus. Todos nós somos intercessores. Essa incumbência da oração e da intercessão é para toda a igreja, para todos nós. E aí sim, porque nós gostamos disso aqui também, né? Pedir. Aí você pode apresentar ao Senhor as suas petições. Não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. Filipenses 4:6. Você pode apresentar a Deus todos os seus pedidos. Filipenses 4:6. Não há restrições. Você pode orar e apresentar a Deus todos os seus pedidos. Eu quero desmistificar dois tá bom. 2 mitos sobre oração. 2 mitos sobre oração. O primeiro eu falei um pouquinho antes, mas vamos complementar aqui. Oração não é um ministério. Oração não é um ministério. Ninguém recebeu o ministério de oração. Ninguém. Não. Porque oração é um dever para todos os cristãos. Então, se tem um ministério de oração, todos os cristãos têm esse ministério. Porque ministério não é uma... Oração não é um ministério. O fulano de tal recebeu o ministério da oração. Não existe isso. Você não tem base bíblica para isso. Por quê? Toda a igreja, todos nós, todos os cristãos são chamados à oração. Todos os cristãos são chamados à intercessão. Todos os cristãos são chamados a buscar a Deus. Todos. Então não existe um ministério de oração. Amém? Glória a Jesus? Amém. Mais um. Oração não está ligada a um sentimento, e sim a uma convicção. Oração não está ligado a um sentimento, mas sim a uma convicção. Vamos lá. Você entrou no seu quarto para orar, está ali orando, buscando a Deus, e nada. Parece que está falando com Casparite. Nada, não estou sentindo nada. O que é isso? É a galera do cinto.
Cinto a gente põe na calça, para não cair, certo? Lugar de cinto é aqui. Amém? Glória a Jesus? Galera do cinto. Nós somos a galera que tem convicção. Qual é a nossa convicção? O que diz a Bíblia. O que diz a Bíblia? 1 João, capítulo 5, versículo 14. Esta é a confiança que temos ao nos aproximarmos de Deus. Se pedirmos alguma coisa, de acordo com a sua vontade, Ele nos ouve. Então você tem um texto bíblico que te faz ter uma convicção pela palavra que você não está falando sozinho. O Senhor está ali te ouvindo. Mas eu não estou tintindo nada. Não precisa tintir nada. Eu tenho essa convicção. Que convicção? O Senhor está aqui me ouvindo. Nessas minhas vigílias de oração, já teve vezes de eu entrar à meia-noite e sair às 6 da manhã. Parecia que eu estava falando com as paredes. Ele não apareceu. Não veio aquele friozinho na barriga, sabe, aquela, de repente, nada. Mas eu falei, eu tenho uma convicção que Ele está me ouvindo. Ele está aqui me ouvindo. E eu vou continuar no meu propósito de oração aqui. Porque eu sei que Ele está aqui me ouvindo. Então, em nome de Jesus, com essa ideia fantasiosa de que no momento da oração precisa ter ursinhos carinhosos, anjos andando ao seu redor, e você sentir a presença deles, na batida da asa do anjo, assim, você sente o ventinho, desculpa, te frustrar. Isso pode acontecer? Pode. Um belo dia o Senhor pode te dar uma experiência dela, mas normalmente não é assim. Normalmente é na raça. Normalmente é na... Estou indo orar. Estou indo. De vez em quando você vai sentir o abano da asa do anjo, mas é difícil. Por quê? Deus quer, você me quer mesmo? Você me quer mesmo? Então tá. Eu estou aqui te olhando e te ouvindo, mas não vai tintir nada. Eu quero ver se você realmente me quer. A sua fome por mim. Oração não é sentimento. Oração é convicção. Tenha essa convicção. Deus está aqui me ouvindo. Diga, Deus está me ouvindo quando eu oro. Mesmo que eu não sinta nada. Ele está me ouvindo. Eu tenho essa certeza. Quais são os princípios que devem nortear o seu tempo de oração para a sua oração ser eficaz? Ok? São 3. Primeiro, orar em nome de Jesus. Isso é básico. Você já percebeu? Em nome de Jesus, amém. O que é isso? Porque isso é bíblico. Nós temos que orar no nome de Jesus. A oração é em nome de Jesus. João 16, 23 e 24. Naquele dia, vocês me perguntarão nada. Em verdade lhes digo, se pedires ao Pai alguma coisa, em meu nome, Ele lhes concederá. Ou seja, toda oração precisa ser no nome de Jesus. Segundo princípio, para a sua oração ser eficaz, diga, orar com fé. Marcos 11, 24, por isso digo a vocês, que tudo que pedires em oração, creiam que já o receberam, e assim será com vocês. Orar com fé. Ore com fé, acreditando. E esse terceiro ponto eu lembro da pastora Valnice Milhones. Eu acho que ela foi a precursora nesse negócio no Brasil. Orar a palavra. Orar a palavra. Orar a palavra. Eu já li esse texto, eu vou ler novamente. 1 João 5, 14 e 15. E esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedirmos alguma coisa, segundo a sua vontade. Segundo a vontade de Deus. Ok? Aonde está a vontade de Deus? Na sua palavra. A vontade de Deus está aqui. Então, você pode, e eu te aconselho a isso, vamos dar um exemplo. Você está orando por uma intervenção de Deus na sua saúde. Você está doente, ok? Por alguma enfermidade, e precisa da intervenção de Deus na sua saúde. Busque na palavra de Deus textos, versículos que te dão promessas de cura, promessas de saúde.
E aí no momento de oração, você diz, Senhor, a tua palavra diz que o Senhor levou sobre si todas as nossas enfermidades. Então, no nome de Jesus, está escrito no livro tal, capítulo tal, versículo tal, a tua palavra diz. O que você está fazendo? Você está orando a palavra. Você está orando a palavra. Coloque no seu tempo de oração, orar a palavra. Para você estar nesse ponto de orar a palavra, o que você precisa? Conhecer a palavra. Então, antes de ir para o tempo de oração, você tem lá os seus alvos de oração. Eu quero orar por saúde, eu quero orar pelo financeiro, eu quero orar pelo casamento. Vá na Bíblia. Busque os textos que apontam sobre família. Busque os textos que apontam para aquilo que você vai orar. E quando você for orar a Deus pedindo sobre aquilo, você ora a palavra, você ora aquele texto. Senhor, a tua palavra diz, a tua palavra diz, como que Jesus venceu Satanás no deserto. Quem falou a palavra? Eu quem? A Valéria. Dá um 10 para a Valéria depois, dá um pontinho na média para a Valéria. A palavra. A palavra. Então você, quando for orar, Senhor, a tua palavra diz. Eu estou aqui orando a tua palavra, a tua verdade, e a tua palavra é a verdade. Amém? Então, são elementos que precisam compor a sua oração. Às vezes, quando eu acabo de pregar, algumas pessoas me pedem o meu esboço, tá? Se alguém quiser, depois eu te envio perfeitamente para você continuar estudando sobre isso. Amém? Uma vez a doutora Shirley me pediu o esboço para ela continuar estudando, e eu tinha escrevido à mão. Ela falou, Felipe, legal, uma benção, mas eu só não estou conseguindo entender a sua letra. Mas agora está no Word, está bonitinho, tá? Você vai entender. Ore a palavra. Ore a palavra. Amém? Tempo de oração faz diferença? O que me chamou a atenção para esse ponto, nessa palavra, eu ouvi uma palavra de um pregador por aí. Ele disse o seguinte: você pode falar poucas palavras, meia dúzia de palavras, e Deus vai fazer. Você pode falar poucas palavras, e vai acontecer. E Shazam, aconteceu. Aquilo me intrigou. Mas como assim? Meia dúzia de palavras e vai acontecer? E o rapaz pregou isso aí. É mesmo? Bora. Então tá, vamos para a Bíblia. Certo? Daniel orava 3 vezes ao dia. O profeta Samuel orava a noite inteira. 1 Samuel capítulo 15, versículo 11. Arrependo-me de haver posto a Saul como rei, porquanto deixou de me seguir e não cumpriu as minhas palavras. Então Samuel se contristou e toda a noite clamou ao Senhor, ou seja, orou a noite inteira. Davi, 2 Samuel 12,16. E buscou Davi a Deus pela criança, e jejuou Davi, e entrou e passou a noite prostrado sobre a terra. Orou a noite inteira. Paulo, 1 Tessalonicenses 3,10. Orando abundantemente, dia e noite, para que possamos ver o vosso rosto e supramos a fé que lhe falta. Em toda a história da igreja, você vai encontrar homens que oravam 2, 3, 4, 5 horas por dia. John Wesley, Spurgeon, homens da nossa era, Billy Graham. Esses caras oravam 2, 3, 4 horas por dia. Homens da nossa era. Aí você vai para a Bíblia, você tem homens notáveis na Bíblia que tiveram uma vida intensa de oração. Mas o nosso maior exemplo, Jesus. Maior exemplo. Marcos capítulo 1, versículo 35. Abre a sua Bíblia, por favor. Marcos 1, 35. E levantou-se de manhã, muito cedo, fazendo ainda escuro. Olha só, Jesus se levantou pela manhã, o dia nem tinha amanhecido ainda escuro, saiu e foi para um lugar deserto, e ali orava. Está explicado.
Durante o dia, Jesus chega um paralítico, ó, levanta e anda no nome de Jesus. Tá? Durante o dia, ele ora meia dúzia de palavras e acontece. Mas por quê? Porque de manhã, ele orou 2, 3 horas de oração. Sim, a intensidade da sua oração é importante. Lucas 6:12. E aconteceu naqueles dias, subindo ao monte a orar, e passou a noite inteira em oração a Deus. Lucas 6:12. Jesus passa uma noite inteira orando. Jesus levanta de madrugada para orar. Ora até o sol raiar. Essa era uma prática de oração da vida de Jesus. Então, sim, uma oração de meia dúzia de palavras só vai funcionar se tiver, antes dessas meia dúzia de palavras, uma vida intensa de oração. Aliás, tem uma frase de E.M. Bondes, um escritor metodista: só pode fazer orações curtas e poderosas em público quem mantém uma longa e poderosa comunhão em secreto. Em secreto. Em secreto. Se você quer, durante o dia, orar meia dúzia de palavras e Shazam acontecer, você precisa ter passado tempo em comunhão com Jesus. Essa era a prática do nosso mestre. Essa era a prática do nosso mestre. Uma vida intensa de oração. Aí você diz assim: Felipe, legal, interessante, mas eu não tenho tempo para orar tudo isso, não. Não tenho. Há umas 2 semanas atrás, uma pessoa falou assim para mim: Felipe, eu não te achei no Instagram. Ah, não me achou? É, porque eu não estou lá. Eu fechei. Nesse momento. Mas por que você fechou? Como é que você é um líder? Como é que você... Não, eu fechei nesse momento. Por quê? Porque eu estou num propósito de jejum e de oração para aumentar o meu tempo de oração. Meu tempo fixo de oração por dia, 1 hora, 1h20 que eu oro por dia. Isso já é certo. Eu quero aumentar para 2 horas, 2h30. E eu estou assim, mas como é que eu faço aumentar esse meu tempo de oração, Jesus? Como é que eu faço? 2 trabalhos, família, esposa, filhos, igreja, como? Ah, já sei, aqui. Você, às vezes, você tem um horário de almoço, né? Não tem? Horário de almoço? Almoça 1 hora lá, amém? Você demora 1 hora para almoçar? Não demora, né? Geralmente meia hora você já almoçou, né? Aí te sobra meia hora do seu almoço, o que você faz? Instagram, TikTok, Facebook. E se você pegar essa meia hora que sobrou do almoço para orar? É isso que eu tenho feito. Só aqui, eu vou orar. Aí eu tenho o meu horário fixo de oração, 1 hora e pouco. Aí durante o dia tem mais 20 minutos aqui, mais 10 minutos aqui, mais 15 minutos ali. Eu encerro o dia com uma média de 2 horas de oração. Está acessível a você. Felipe, você está falando para mim sair da rede social? Não estou falando nada disso. Se quiser sair de mim, pode sair. Não estou falando nada disso. Ou eu estou falando o quê? Para você ver qual é a sua prioridade. E para mostrar para você que talvez, não é que você não tem tempo para oração, você está priorizando outras coisas no lugar da oração. É simples. Estou só jogando na sua cara, bem devagarzinho, mas só isso que eu estou fazendo. Bem levezinho, mas só isso que eu estou fazendo. Nós precisamos entender a importância disso. A oração é... Meu Deus, alguém para aquele relógio ali, Jesus. Eu estou acabando já. Eu já falei, né? O pregador tem 7 falas dessa, estou acabando, certo? Está escrito no contrato. Já foi a primeira, falta 6 ainda. Tempo de oração é importante. Se dedique a isso. Procure no seu dia, nas suas 24 horas do seu dia, um tempo para orar. Queridos, o muçulmano não tem vergonha de quando dá a hora de oração, ele puxar o tapetinho dele, virar sentido a Meca, dobrar o joelho e orar. E porque nós cristãos temos vergonha de
meu horário de trabalho, né, no horário do almoço, obviamente, não vá roubar tempo do seu patrão, isso é pecado. Do almoço, você orou, está lá conversando, dá licença. Vai para uma sala fechada, vai para o banheiro, dobra o seu joelho, ou sentado no vaso sanitário, sem utilizar, tá? Pelo amor de Deus. E ora, qual o problema disso? Não, é que eu tenho que ficar com meus amigos conversando. Não. Você não está priorizando a oração. O que impede a minha oração de ser ouvida? Negligenciar a palavra de Deus. Provérbios 28, 9. Quem desvia os ouvidos de ouvir a lei, até a sua oração será abominável. O que impede? Uma vida de pecado. João 9,31. Sabemos que Deus não atende a pecadores. Pelo contrário, se alguém teme a Deus e pratica a sua vontade, a este atende. Eu estou nessa situação. Estou em pecado. O que eu faço para Deus ouvir a minha oração? Muito simples. 1 João 1,9. Se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Porque o pecado nos atrapalha para Deus ouvir a nossa oração. Então o que eu faço? Senhor, eu me arrependo. Se arrepende. Confesse o seu pecado e deixa. O que atrapalha Deus ouvir a minha oração? Falta de perdão. Se você não perdoar o seu coleguinha, Deus não vai ouvir a sua oração. Marcos 11, 25 e 26. Moisés, esse próximo tópico aqui eu pensei 1 milhão de vezes antes de colocar, mas o Espírito Santo e a minha esposa me obrigou. O que atrapalha Deus ouvir a minha oração? Macho, o que atrapalha? A desonra à sua esposa. Quando você, sacerdote, desonra a sua esposa, as suas orações são bloqueadas. 1 Pedro 3,7. Maridos, vocês igualmente vivam a vida comum do lar com discernimento, dando honra à esposa, por ser a parte mais frágil e por ser coerdeira da mesma graça da vida. Agindo assim, as vossas orações não serão interrompidas, bloqueadas. Então, se você desonra a sua esposa, a sua oração não passa do teto. Pede perdão para ela. Ela perdoa e Deus começa a te ouvir de novo. Amém? Aleluia. Nós precisamos entender algumas coisas sobre oração. Oração na prática. Tenha um lugar de oração. Tenha na sua casa um local que você vai para orar. Seu quarto, o escritório, a sala, tenha um ambiente específico. Foi o que Jesus disse em Mateus 6,6. Quando orares, entra no teu quarto, fecha a porta. O que Jesus está falando? Jesus está falando de um ambiente. De um ambiente de você orar. Ou seja, tenha esse ambiente de oração. Eu já disse e eu quero repetir isso. A oração, muitas vezes, para orar, você precisa abrir mão de coisas. Você precisa priorizar a oração. Lucas capítulo 5, versículo 15 e 16, diz assim: a sua fama, porém, se propagava ainda mais, e ajuntava-se muita gente para ouvir e para ser por ele curada das suas enfermidades. Ele, porém, retirava-se para os desertos e ali orava. Gente, espera lá. Olha como começa o versículo. A sua fama chegou no auge. Milhares de curtidas no Instagram. Visualizações bombando. Tá. Esse é das antigas. Na crista da onda. Não é nem da minha época, é da época do Tiago. Na crista da onda. Deve ser da sua época isso aí, né? A minha, não sei se é para. Jesus é o pop. Jesus é o cara. Qualquer um de nós. A galera está lá, fama. Opa, é resposta de oração isso. É Deus agindo, é Deus me honrando. Aleluia, glória a Deus. Isso, aplaudam. Jesus se afasta de tudo isso. E vai para um lugar deserto orar. Por quê?
Porque ele priorizava a oração. Ele priorizava o seu tempo de oração. Talvez, na nossa pequena influência, nós já estamos nos afastando da oração. Deus está lá em cima olhando. Mas, rapaz, se eu te der mais um pouquinho só, você desvia. Se na nossa pequenez de influência social, enfim, redes sociais, enfim, qualquer coisa, nós já estamos nos afastando do lugar de oração. Agora Deus fala assim, imagina se eu te der essa montoeira de likes que você está querendo. Imagina se eu te der esse tanto de seguidor que você está querendo. Você desvia. Oração precisa ser prioridade. Priorize seu tempo de oração. Priorize seu tempo de oração. Você me ouviu falando aqui de orar 1 hora, 2 horas. Amém. Você não precisa começar nisso. Não, comece um pouco. Comece orando 5 minutos. Marca no relógio, eu faço isso, eu marco no relógio. Porque eu estou criando hábito, né? Então eu preciso marcar, preciso olhar. Eu vou orar 5 minutos. Eu não tenho hábito de oração de 0. Eu vou orar 5 minutos agora. 3 minutos eu vou adorar, 1 minuto eu vou pedir e vou agradecer. Ok, marca no relógio. Fica 1 semana fazendo isso. Na segunda semana você aumenta para 10 minutos. Na terceira semana você aumenta. O que você está vendo? Você está criando hábito de oração. Até você chegar num momento que você ora 1 hora, você ora 1 hora e meia, e quando você olhou o relógio já passou. Às vezes eu estou no meu tempo de oração, na minha vigília de oração, quando eu olho no relógio, caramba, já é 3 horas da madrugada. Parece que eu entrei aqui agora. Por quê? É um hábito que eu já tenho. Então, não sai daqui surtado. Eu vou orar agora 3 horas, 4 horas. Você vai se frustrar. Ok? Não, menos, bem menos. Começa lá com 15 minutos. Já tem um certo nível de oração, meia hora, e vai aumentando gradativamente. Amém? Bora orar, gente. Vocês estão aí comigo? Eu estou sozinho aqui? Aleluia. Persevera na oração. Persevera. Romanos 12, 12. Alegrai-vos na esperança, sede paciência na tribulação e perseverai na oração. Fique em pé, por favor, para a gente orar. Olha aí. A galera do louvor já pode subir para a gente orar também. Gente, esse é um tipo de palavra que é perigoso ouvir. Porque você não pode sair daqui do mesmo jeito. Você não pode mais. Você não pode mais. Claudinho, você perdeu, cara, já era para você. Você não pode mais sair daqui do mesmo jeito, cara. Esse é um tipo de mensagem que... Eu falei para o André um tempo atrás, semana passada, eu estava conversando sobre isso. Eu estou há meses nessa questão de oração, e Deus ministrou no meu coração. E uma das certezas que Deus me deu para pregar essa palavra hoje, essa semana a Naira me mandou um livro sobre oração. Eu falei, amém, Jesus, eu vou falar sobre oração. Você não pode ouvir isso tudo e não se desafiar a iniciar uma vida de oração. E não, nesse primeiro momento, não importa como você vai começar. Eu vou começar com 5 minutos, vou começar com 10. Isso não é importante. O importante é você começar. Começar. Começa. A Andréa quer falar. Fala oração, a Andréa quer falar. Ele falou dessa questão do tempo que você vai tirar para orar, né? E a gente tem trabalhado com jovens aqui isso. Ore, olha o grupo de oração. Estava lá no banheiro antes do culto, perguntei para eles, como é que está o grupo de oração de vocês? Né? E eles têm orado aí pelo WhatsApp, se reunido. E Deus tem feito coisas lindas no meio deles. Eles têm aprendido a separar tempo para o Senhor. E aí, o que eles fazem? Tem jovem que me manda relato, Déia, sabe o que eu estou fazendo? Como ele está na rotina de trabalho e faculdade, e muita correria, eu estou orando na hora do meu almoço no trabalho. Eu almoço rapidinho, vou para o banheiro e vou lá orar. Outros irmãos estão acordando 3 da manhã e com a pastora Cris para orar. Daqui a pouco tem um grupo de homens aí, 5 horas da manhã, uma célula, aí os irmãos se reunindo 5 horas da manhã, online, para orar juntos.
E começou com 1 hora, não vou falar que é daquele lado lá, da Aparecida. Agora já estão com 2 horas de oração, né? 2 horas de oração às 5 da manhã. Então, assim, basta você querer. Basta você, de fato, ouvir isso, entender e falar assim, cara, eu vou gastar tempo com o Senhor. Eu vou ter esse tempinho com Jesus. Né? E vou incluir vocês na minha oração, igual estou fazendo com os jovens. 2 horas da manhã, 3 horas da manhã, Jesus, acorda eles, ajuda eles. Meu Deus, é assim, uma doideira que a gente tem vivido com o Senhor. Então, basta você entender, ouvir, ser obediente à palavra de Deus, aquilo que Deus está falando, e se dedicar a isso. E é o que Felipe falou, comece com 5 minutos, com 10 minutos, com 15 minutos. Daqui a pouco isso vai ser tão tremendo que o próprio Espírito de Deus se aposta de você. E Ele faz o que tem que ser feito, porque a palavra fala que Ele nos ensina todas as coisas. Amém? Mas é você tomar uma decisão. Aí os meninos no trabalho, 3 da manhã, 5 da manhã. Uns anos atrás, tinham jovens aqui também, nesse período de escola, né, faculdade, trabalho e tal, transicionando. E tinha um deles que eu amo muito até hoje, me impactou muito o testemunho dele na época. Menino que ama Jesus, queima por Jesus mesmo. Falei, cara, como é que você faz esse devocional com essa doideira? Sai de casa às 7 horas da manhã, chega em casa às 11 horas da noite, como é que você ora? Como é que você faz isso? Falou, Déia, eu levanto 1 hora antes, eu tenho que levantar às 6. Então, eu levanto às 5 para orar, das 5 às 6, e às 6 eu me preparo para sair de casa às 7. E aí teve um dia que ele falou que marcou ele, que ele estava orando nesse período, quando ele olhou para o lado, estão os 2 irmãos menores dele, do lado dele de joelho, orando. Entende? Então, é cada um ir buscando, tendo a sua prática com o Senhor e decidir, Deus, é isso que eu vou fazer. Você vai entregando para o Senhor. Faça propósitos. Eu fiz isso com algumas pessoas aqui que precisavam dessa constância de disciplina. Falei assim, tá bom, eu não consigo todo dia. Eu falei, eu vou te ajudar. Nós vamos orar todos os dias por 21 dias, às 18 horas da tarde. Você pode? Posso. Aí eu orava na minha casa, ela orava na casa dela. Eu mandava mensagem, ora, vamos lá, vamos começar a orar agora? Vamos. Aí a gente orava. Fazia 15 minutos, 20 minutos, 30 minutos, 1 hora. Vamos orar 8 dias na semana. Vamos orar 8 dias, 9 horas da noite, meia-noite. E aí você vai colocando, começa com propósitos, e seja fiel àquilo que você está colocando diante de Deus. E aí você vai avançando de pouquinho em pouquinho, até você ser puxado, ser atraído. Aquele dia que você não colocou nenhum propósito, você está lá assim, na frente da TV, assistindo dorama. Queima o dorama, Jesus. Queima Jesus, dorama. Não vou nem falar o nome do dorama que eu assisto, que eu gosto. Aí vida, eu falei, orar. Ele olha assim. Você está ali, não estou vendo nada, não estou assistindo nada, mas está sendo atraído, puxado. E eu falo isso com o Senhor, eu falo, Deus, se eu esquecer, se eu me distrair, por favor, me puxa, por favor, me atrai. E aí, a hora que aquilo dá o estalo, eu vou ali orar. E sai, vai orar, vai ficar com o Senhor, isso é muito bom. Chega, senão eu vou pregar de novo. Semana passada eu estava no escritório orando, aí o Miguelzinho, meu menor, entrou, aí ele viu que eu estava orando, ele ajoelhou no sofá, que tem um sofazinho, e começou a orar. Então, o seu exemplo atrai a sua família. O seu exemplo atrai a sua família. Algo crucial para o seu tempo de oração. Você precisa entender que, quando você vai orar, você não é um mendigo, você não é um escravo, você não é um qualquer. Quando você entra no lugar da oração, você é um filho. Você é um filho indo falar com seu pai. Você é um filho indo falar com seu pai. Você lembra que eu disse que os discípulos pediram para Jesus para ensinar eles a orar? Qual foi a oração que Jesus ensinou para eles? Como começou? Pai nosso. O que Jesus está dizendo? Quando você vai orar, você precisa se colocar como filho, falando com o seu pai. Você não é um mendigo. Você é um filho indo falar com seu pai. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento, fecha a tua porta e ora ao teu pai que está em secreto. E o teu pai, que te vê em secreto, te recompensará. Você está indo falar com seu pai. Por isso que a oração é tão combatida por Satanás. Porque ele sabe, quando eu estou orando, eu estou indo falar com o meu pai. Mateus, Marcos, Lucas e João, todas as orações de Jesus, ele começa com Pai. A única oração que Jesus
faz, que não começa com o Pai, é a oração que ele está na cruz. Todas as outras, ele começa com o Pai. Nos dando um exemplo de que na oração, eu sou filho e Deus é o meu Pai. Você não pode sair daqui de qualquer jeito, já era, perdeu. Não viesse no culto, você não assistisse. A minha oração essa noite é que comece a arder no seu peito um fervor pela oração. Comece a arder dentro de você um fervor por gastar tempo, investir tempo com Deus em oração. Essa é a minha oração. Eu quero que, se você compartilha comigo desse desejo, feche os teus olhos, põe a mão no teu coração. Espírito Santo, nós só conseguiremos ter uma vida frutífera de oração com a sua ajuda. Porque a nossa carne não quer orar, a nossa carne não quer te buscar, os nossos desejos não querem te buscar. A nossa carne quer os prazeres desse mundo, os prazeres dessa terra, mas nós estamos decididos essa noite. Nós estamos decididos a ter uma vida de oração frutífera. Nós estamos decididos a ter uma vida de oração que te agrada. Nós estamos decididos a ter uma vida de oração que te honra. Nós queremos ter mais comunhão contigo. Nós queremos te amar mais, te amar com mais intensidade, ter um nível de comunhão maior e melhor contigo. Amigo, Espírito Santo nos ajuda. Faz arder no nosso coração uma sede, um desejo por orar. Faz arder no nosso coração uma sede, um desejo por buscar a presença do Pai. Faz arder no nosso coração o Espírito Santo. Assim como há necessidade de respirar, assim como há necessidade de nos alimentar, faz arder no nosso coração a necessidade de te buscar em oração. Amigo Espírito Santo, nos visita pelas madrugadas, nos despertando para orar. Amigo Espírito Santo, nos visita nos nossos intervalos de tempo durante o dia, nos despertando para orar. Amigo Espírito Santo, nós somos carentes e precisamos da tua ajuda. Em nome de Jesus, Amém?